Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quinta-feira, 12 de junho de 2025 e a gente dá aquela acelerada para deixar quem ouve bem informado. No cardápio de hoje, olha, o governo federal buscando fechar as contas com novas medidas que, já geram debate. Aham, O STF em pautas quentes sobre regulação de redes sociais e também o caso do ex-presidente Bolsonaro. sim, assuntos importantes. E no cenário internacional, a tensão sobre imigração que, nossa, sobe nos Estados Unidos. Prontos para análise? Vamos lá. Bom, vamos começar então pela economia, né? Ontem tivemos o anúncio de uma medida provisória e um decreto. O foco parece ser aumentar a arrecadação federal. Exatamente. A intenção é clara: reforçar o caixa do governo. E como eles pretendem fazer isso? Então, as ferramentas escolhidas envolvem mudanças em impostos. Tem ajustes no IOF, para algumas operações de crédito específicas. Segundo o governo, é para adequar a tributação, né? Certo. IOF e que mais? E aí vem o ponto que talvez cause mais barulho. Criaram um imposto de renda de 5% sobre LCI e LCA. Nossa, mas essas não eram isentas? Para pessoa física, pelo menos? Eram isentas. Então isso mexe diretamente com o investidor, né? E também com o financiamento de setores importantes. Imagino. E tem mais alguma coisa nesse pacote? Tem sim, aumentaram o imposto sobre as empresas de apostas online, as bets. Foi de 12% para 18%. Uau, 18% é um salto considerável. É um aumento forte. A justificativa oficial, bom, é aquela de sempre: corrigir distorções e ajudar a cumprir as metas fiscais. É, mas a gente sabe que essas medidas nunca chegam quietas, né? Qual foi a reação? Olha, já tem sinais de resistência lá no Congresso. O pessoal já torceu um pouco o nariz. E os setores afetados? Imobiliário, agro? Exato. Esses setores, que dependem muito de LCI e LCA para se financiar, já levantaram preocupações. Falam em dificuldade de acesso ao crédito, aumento de custos. O que pode respingar no preço final para o consumidor, né? Imóvel mais caro, talvez até comida. Sem dúvida. As críticas focam muito nisso: aumento da carga tributária e esse efeito cascata. E aí volta aquela discussão, né? O ajuste fiscal vem pelo aumento de imposto ou pelo corte de gasto? Um debate eterno, parece. Pois é, acompanha o Brasil há tempos. Bom, saindo um pouco da economia e indo para Brasília. O Supremo Tribunal Federal, hein? Bastante movimentado. Muito. Parece que se consolidou uma maioria para, digamos, apertar um pouco as regras para gigantes de tecnologia, as Big Techs. Ter que tirar conteúdo mesmo sem ordem judicial específica para cada post. Exatamente isso. A possibilidade de obrigar a remoção de conteúdos considerados ilícitos ou, enfim, danosos, sem precisar de uma decisão caso a caso. Isso que está gerando mais calor. E as empresas como Google, Meta. Elas argumentam que há risco à liberdade de expressão, falam até em censura prévia ou algo assim. Enquanto do outro lado, claro, tem a defesa de um controle maior para combater desinformação, discurso de ódio, essas coisas. É um equilíbrio bem delicado mesmo. Com certeza. E ainda no Supremo, ontem teve mais capítulo daquela investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Teve depoimento. Isso, mais um depoimento dele foi no âmbito da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E o que ele disse, basicamente? Manteve a linha. Pelo que saiu, sim, manteve a linha de defesa de que as ações e discursos dele buscavam alternativas, mas sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Negou de novo qualquer plano de ruptura institucional. E como isso repercute? Olha, a interpretação desse depoimento e as consequências jurídicas, isso continua dividindo bastante os analistas, sabe? Não há um consenso. Entendi. Bom, vamos dar um pulo lá fora agora. A situação parece que ficou bem tensa em Los Angeles, nos Estados Unidos, por causa da política de imigração do governo Trump. Sim, ficou tensa mesmo. Tiveram protestos bem fortes contra operações do ICE, que é o serviço de imigração deles. E a resposta do governo federal foi? Foi drástica. O presidente Trump ordenou o envio de forças militares federais para lá. Fuzileiros, Guarda Nacional. Mas ele pode fazer isso sem o aval do estado da Califórnia, no caso? Então, esse é o ponto da crise. Ele fez isso, sim, contornando a necessidade de um pedido ou aval do governo estadual. Nossa, isso deve ter gerado uma reação forte do governador da Califórnia. Fortíssima. O governador criticou duramente, chamou a ação federal de autoritária.
Virou uma crise institucional aberta ali. Mostra bem como essa questão da imigração continua sendo um ponto de divisão profunda por lá, né? Com certeza absoluta. É um tema que inflama muito a política americana. E para a gente fechar esse giro internacional, você separou mais 2 pontos rápidos. Isso. 2 pontos rápidos, mas com peso. Primeiro, um historiador israelense bem renomado, especialista no Holocausto, fez uma declaração impactante. Ele classificou as ações militares em Gaza como algo sem precedentes no século XXI. Uma fala forte. Pesado. E o outro ponto? O outro é sobre a Europa. Estão surgindo notícias que indicam um movimento de fortalecimento militar da Alemanha. É mais um sinal, né, das mudanças geopolíticas que estão acontecendo por lá. Ufa! Realmente muita informação relevante para processar logo cedo. O cenário político e econômico não para, né? Segue muito dinâmico, exige atenção constante, tanto aqui dentro quanto lá fora. É isso. Fechamos aqui o Se Liga Política de hoje. Agradecemos muito a quem nos acompanhou. Obrigado pela atenção de todos. Fiquem ligados. Amanhã a gente volta com mais análise e informação essencial para quem quer se manter sempre atualizado. Até lá!